Matemática na área e vamos que vamos, aula 70, pega! Uau! E aí... Não é para qualquer um, hein? Não. E eu estava até comentando que nesse momento maravilhoso com o primeiro ano, nós já vimos, né, passar química, nós já vimos passar espanhol. O espanhol passou, né? Espanhol também. Até usamos um pouquinho de espanhol, sociologia, e nós estamos aqui firme e forte, porque matemática é isso aí. Né? E na aula 70 a gente continua o assunto da progressão agora geométrica. A gente viu aquela propagação do boato, né? Uma fofoca do bem. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala por aí, porque isso pode se propagar numa maneira bem, vamos dizer, num crescimento bem acentuado, né? Isso. E é característico de uma função exponencial ou até mesmo de uma progressão geométrica, certo? É verdade. E dependendo da situação, pode ser um negócio complicado, né? Uma cidadezinha pequena, por exemplo, o boato se espalha tão rápido que todo mundo fica sabendo. E se não for verdade? Pois é isso aí. Muita calma nessa hora, muito cuidado, né? Então vamos lá, professora Adelina, vamos lá na aula 70, é assim que a gente começa. Aula 70.1 e a gente vai falar o que temos para hoje? Interpretação geométrica da progressão geométrica. Soma dos termos de uma progressão geométrica e também temos uma novidade, porque nós temos a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Uou! Como é somar algo que é infinito, né? Então, da mesma forma que a gente fez a interpretação geométrica, né, da PA lá no gráfico, agora a gente vai fazer da PG. E também vamos somar todos os termos de uma progressão geométrica, tá? Na infinita, existe maneira de somar? Sim, por incrível que pareça, existe essa possibilidade, tá? Vamos de habilidades? Vamos lá? Bom, estamos finalizando, né, as nossas habilidades, que é entender a progressão aritmética já foi, a geométrica estamos entendendo, e hoje, da interpretação geométrica, nós vamos associar a progressão geométrica à sua função, que é a função exponencial. E vamos usar sempre esses conceitos todos, né, para a resolução de problemas. Certo? Vamos lá, então, saindo da cartola, a gente vem com a parte 2 da nossa PG, a nossa progressão geométrica. Vamos conversar aqui de pertinho com eles aí? Interpretação geométrica da PG. Então, já foi falado, né, lá na aula de PA, que a PA se assemelhava a uma função? É função afim, né? Afim. Ou seja, no gráfico ela representava uma reta. Constante, vai crescendo igual uma reta. Isso, porque a PA a gente vai somando uma razão, certo? Certinho. Uma razão R. Agora, na progressão geométrica, a gente multiplica uma razão então, Q, ou seja, que é isso? Quer dizer que o crescimento ou o decrescimento é muito rápido. Então, eu lembro da exponencial mesmo. Muito acelerado, né? E com isso a gente vai perceber que no gráfico ela é do tipo exponencial. Ela não é exatamente uma exponencial, porque a exponencial ela tem aquelas características, né? O ponto que nunca deixa de tocar, né? Isso mesmo. Mas ela é do tipo, a gente costuma dizer essa frase. Então, quando a gente tem uma progressão geométrica, ela caracteriza do tipo exponencial, tá? Então, vamos ver isso no gráfico, olha lá. Então, quando a gente vai interpretar uma PG, como que isso acontece? Sei não, ó. Olha lá, carinha. Será que isso? Eu acho legal essas caras de bocas né? das crianças, principalmente porque é espontâneo, né? Espontâneo. É natural. Então, a gente vai ficar com essa dúvida? Claro que não, né? Estamos aqui para esclarecer a dúvida, então vamos lá. Já vimos que o termo geral de uma progressão geométrica é AN igual a A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Quando começamos a enumeração dos termos por A0, temos que o AN é igual ao A0 vezes a razão elevado a n. Porque como começamos o termo 0, lá em cima eu vou ter n menos 0. n menos 0 é n. E nesse caso o gráfico é de uma exponencial. Muito bem, então olha lá.
Quando a gente começa pelo A0, né, que foi um exemplo que ele disse aqui, né, a enumeração vai começar pelo termo nulo, né, o A0, a gente tem uma progressão aqui, uma progressão geométrica que no gráfico fica do tipo exponencial. Lembrando que a exponencial sempre pegava o ponto 1, 0 e 1. 0 e 1, né? 0 para x e 1 para y. Essa aqui, ela começou um pouquinho abaixo aqui. Ó, ela começa no A0, né? Isso, mas o estilo, né? O estilo desse gráfico, o crescimento que mostra é de uma função exponencial. Olha aqui, razão 3, né? Então, a gente está multiplicando, ó, o nosso A1, ou melhor, o nosso A0 é 1/4 e vai multiplicando por 3, né? Lembra como é que faz multiplicação de fração? Numerador com numerador, denominador com denominador. E se eu estou multiplicando por 3 sobre 1, o nosso denominador vai ser sempre o mesmo. E aqui em cima só vai multiplicando por 3. Vai multiplicando por 3, vai multiplicando por 3 e chegamos aí a um crescimento bem rápido, né? A gente viu, né, que como é uma multiplicação, a gente viu ali que lá pelo 7º, 8º termo já passou de 1.000, de 3.000 e já vai rápido, né? Olha aqui, vamos ao assunto do boato. Lembra do boato? Como é que era mesmo? Bom, uma pessoa chegou, tinha umas pessoas brincando lá de pimbolim, né, e ela comentou sobre um boato importante, que era a educação por meio de mediação por tecnologia. Isso, vamos junto aqui. Quando a gente viu o vídeo, né, aqui que a gente chegou à conclusão de que era uma fofoca do bem, né? Uma pessoa comenta com duas, cada uma dessas pessoas comenta com mais duas e assim sucessivamente, né? Então a gente começa com 1, depois tem 2, depois 4, 8, 16 e assim a gente iria tendo os múltiplos de 2, né? Então a gente dobrando, né? Isso, assim como aquela dobra da folha de papel. Isso. Né? Que era na aula de função exponencial. E é interessante na dobra de papel, porque lá nós começamos com o papel sem fazer nenhuma dobradura. É o A0. E sem dobrar nada, nós tínhamos o A0, ou seja, não fiz nenhum movimento, mas tínhamos um retângulo, né? A folha já é um retângulo. Então isso é importante. Na PG, esse A0 pode ser que seja 1. Pode ser que ele fale assim, né? O A0 é 1. Mas pode ser qualquer outro número. E é nesse ponto que ele vai diferenciar. Por isso que a professora Lúcia falou no começo. Vai ser do tipo exponencial. Porque nós já aprendemos que a exponencial sempre toca no ponto 0, 1, 0, 1. Sempre. Então, as do tipo vão começar no A0. Isso. E claro, né? Isso graficamente a gente vai ver agora, né? Então, esse assunto do boato, ele pode ser colocado de uma maneira gráfica? Pode. Tudo que é situação, a gente pode representar graficamente, tá? Então, olha lá, vamos junto. Então, ali as pessoas, o A ficou separadinho, né? A quantidade de pessoas e a quantidade de boatos, né? Então, uma pessoa contou para 2 pessoas. 2 já contaram para? Mais 2. Mais 2 cada um, então 4. 4. 4 pessoas, 8 boatos, né? 8 pessoas, 16. Porque cada uma está contando para mais 2. Isso mesmo. Então, vamos fazer isso no gráfico? Olha lá como é que vai funcionar, vamos lá. Vamos colocar valores aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, né? E aqui a gente vai colocar também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai colocando aqui, na verdade vai 5, 6, 7, 8. Vamos lá então. Aqui o nosso A0 é o 1, né? Tinha uma pessoa. Uma pessoa, 2 boatos. 2 boatos. Né? 2 boatos. Se eu tiver 2 pessoas? Vai ser 4 boatos. No primeiro momento, nós tínhamos só uma pessoa com a informação, né? Então, o nosso A0 é 1. Isso. Aí, 4 pessoas. 4 pessoas, 8 boatos. 8 boatos. E assim ela vai ficando desse tipo aqui, exponencial. Claro, né? A gente não está com instrumento de precisão aqui, mas mais ou menos dá para ter uma ideia da curva da função. E essa daqui ficou legal, porque como começou o boato com uma pessoa, já começa no ponto 0,1. 0,1. Né? Nesse caso aqui deu certinho.
Beleza. Quando a gente tinha zero boatos, né? Era só uma pessoa que começou a história toda, certo? E aí, eles têm uma dúvida assim, tá, mas lá falou que era interpretação geométrica, e aqui vocês mostraram um gráfico na função. No terceiro ano, vocês vão entender que a geometria, ela se divide em 3. Na verdade, vocês estudaram a geometria plana já, no fundamental. Temos a espacial. No segundo ano tem a espacial e no terceiro ano a analítica, que é essa que nós usamos o gráfico para representar alguns fenômenos geométricos. Por isso que é a interpretação geométrica. E aí, geometria, vocês sabem, né? Quase um quarto do Enem, dentro da prova de matemática, que já é um quarto do Enem, um quarto da prova praticamente, então, né? Quer dizer que um quarto de um quarto é geometria. Isso mesmo. Dentro da prova de matemática, né? A maior parte, aí 24% a 25%, são questões que envolvem a geometria, seja ela plana, espacial ou analítica, né? Então, fica de olho, porque a geometria é importante. E eu me amarro, né? Aí, hashtag... Ela nem gosta muito de geometria. Vamos lá, então. E agora, né? Vem aqui com a gente de novo. O nosso quiz está vindo por aí, porque, como sempre, a gente precisa saber se você, para avançar o assunto, se você está tendo conhecimento do que já aconteceu. Né? Então, solta a vinheta, que é a hora do quiz. A hora do quiz! E o nosso amiguinho, já ele vem, né? O nosso amiguinho vem perguntando pra você se você entendeu a parte 1 de progressão geométrica, né? Tava fácil. Tava fácil, né? Porque os termos continuam sendo a mesma coisa, né? Com exceção da razão, né? Não vamos nem falar muito pra não dar as respostas aí. Mas o restante continua na mesma pegada da PA. Só que agora a gente sabe que a parte da razão vem num momento diferenciado. Lá na PA a gente soma, aqui a gente... É hora do quiz, então é hora de responder aquelas perguntinhas, acho que 5, né? 5 ou 7? Vamos ver. Deixa eu ver. Ou 5 ou 7. Agora, o melhor do quiz é o seguinte, é que antes começava a aula com quiz, agora de repente a aula tá fluindo quiz. Ou no final, quiz. Ou no começo, ninguém sabe mais. Não sabe. Sempre surpreende, né? Vamos lá então, olha o nosso amiguinho lá e a gente vai para as perguntinhas junto com vocês. Pergunta de número 1. Na progressão geométrica, a razão é representado por N, R, Ainda bem que não falei, hein? Q ou G. Você não falou o quê? Eu não falei nada. Não falei nada. Então vamos lá. Quem é a nossa razão? As mulheres já sabem, né? Porque de razão a mulher entende. De razão a mulher entende, é? Vamos lá. Na progressão geométrica, a razão é representada por... Muito fácil, né? Vamos para a resposta? Vamos aqui? Vamos lá. R, não é? De razão. Razão. Para a mulherada que entende de razão, então com certeza a razão é... Vamos lá dar a resposta junto. R. A razão é... 1, 2, 3 e... Que é isso? Que? Vamos lá na pergunta de número 2? Então a nossa razão aí é o quê, né? Que lembra que vem de quociente, certo? Certo. Vamos lá então para a pergunta de número 2. Na progressão geométrica, a PG, 2, 8, 32, a razão Q é 32, é 16, é 8 ou é 4? 2, 8, 32. Ah, tá fácil também, né? Qual é a razão? Qual é a razão? Tempo! Muito bem! Adoro a interpretação do relógio, professora Adelina, é top! Uau! Bonito cabelo. Não vai cortar, não, né? Não, pode não. Não pode cortar, não, tá bonito. Na progressão geométrica, então, 2, 8, 32, a razão Q é, com certeza, 4, né? Porque 4. Quando a gente tem uma progressão, a gente tem que observar quem está, né? O que está acontecendo. Está multiplicando, mas multiplicando por quem?
né? O 2 para chegar no 8 fez vezes 4. O 8 para chegar no 32 fez Vezes 4 também. E assim a gente daria continuidade na nossa sequência de razão 4. Beleza? Beleza. Vamos à pergunta de número 3, olha lá. A equação que representa o termo geral da progressão geométrica. Pois é, né? Isso aqui, o surgir era para vir depois, né? Mas já veio com a resposta, né? Então, desconta essa e vamos lá. O termo geral da PG é dado por A1 vezes A a n igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Lembrando que essa aqui é a da nossa PA, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E a nossa PG, o n menos 1 está no expoente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se o n menos 1 está no expoente, é por quê? Porque se ela se assemelha a uma exponencial, é claro que teria que ter uma variável no expoente, né? Isso Nesse mesmo. caso, é o n, ou seja, a quantidade de termos que a gente quer descobrir está lá no expoente. Por isso que a gente resolve ela como se fosse uma exponencial. Verdade. Né? Então, quando eu quero saber a quantidade de termos, eu vou ter que resolver uma equação exponencial. A quantidade de termos, o n, é uma equação exponencial. Como é que resolve? Tudo da mesma base, corta a base, fica com o expoente. Fica com o expoente. Se tiver propriedades da potência, Aplica a propriedade. isso, aplica as propriedades, tá bom? Perfeito. Então, vamos à pergunta de número 4. Olha lá, a pergunta de número 4. Na progressão geométrica alternante, a razão é negativa? A razão é positiva? A razão é 1 ou termos igual a 0? Não existe nenhuma razão? Não tem nenhuma razão para falar disso. Quando nós temos uma progressão alternante, né? Aquela que, pam, pam, hora tá assim, hora tá assado, hora tá assim, hora tá assado. Quando isso acontece, a razão é negativa? Positiva. A razão é positiva? A razão é 1 ou os termos são 0 ou não existe nenhuma razão para a gente estar falando disso. E aí, o que vocês acham? Bora ver? Bora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Numa PG alternante, com certeza a razão é negativa. E quando a gente vai fazendo um jogo de sinal, multiplicando, ora a resposta é positiva, ora a resposta é negativa. Por isso que alterna o resultado entre positivos e negativos. Correto? Correto. Então, partiu pergunta de número 5. Vamos ver. O oitavo termo da sequência 1 menos 2, 4 é 128, é 64, é menos 128 ou é menos 64? O oitavo termo? Isso. Então é só dar uma pensadinha, né? E continuando, não é? É só descobrir quem é a razão e vai continuando. Tan, 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 né? Aluno Flamengo também destreinado da matemática, tá precisando assistir mais algumas aulas. Teve um período que ele estava afiado, né? Tudo ele respondia, já estava na ponta da língua, né? É verdade. É verdade. Então, É tudo verdade. Tudo verdade. Para saber o oitavo termo, o que a gente precisa fazer? Dar continuidade na sequência. Só que para dar essa continuidade na sequência, a gente precisa saber a razão. Né? Mas de 1 para ir para menos 2, o que aconteceu? Ixi. Tirou, estava devendo 3, não era? Mas somou, multiplicou, a gente está falando de... Ah, é PG. PG, olha aí, fica esperto. É porque a Raquel logo fica devendo. Não, a nossa vida é dever aqui, né? Para o 1 para chegar no menos 2, multiplicou por? Menos 2. Menos 2. Menos 2 para chegar no 4. Multiplicou por menos 2. Menos 2 de novo, porque menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, então, assim, uma coisa. Nossa razão é negativa. Menos 2 é negativo? Negativo. Então é uma PG alternante? Alternante. E aí você vai dando continuidade. Qual é o próximo? 4 vezes menos 2? Menos 8. Menos 8 vezes menos 2? Mais 16. E assim a gente vai indo até chegar no oitavo termo. Descobriram? Facinho. Conseguiram?
Mas se eu quiser fazer o A8 igual ao A1 vezes a razão... Pode ser também, pode ser, fica à vontade. Aí tem gente que prefere usar o termo geral, tem gente que prefere usar o raciocínio lógico e ir multiplicando, né? Vamos olhar lá, então, a nossa resposta correta? O oitavo termo dessa sequência é... Menos 128. Vamos verificar? Vamos ver? Olha lá, a gente vai começar com 1 vezes menos 2, menos 2, vezes menos 2, 4, vezes menos 2. Menos 8. Vezes menos 2. 16. Positivo, né? Ó, um é negativo, um positivo. Vezes menos 2. Menos 32. Vezes menos 2. 64. Já tá no? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu quero o oitavo, né? Vezes menos 2. Menos 128. Pronto, chegamos Certinho. aí ao nosso oitavo termo. Beleza? Fácil? Palavras difíceis? Palavras fáceis, quero café. Né? Agora a gente vai falar da soma dos termos de uma PG. Então, assim como lá na progressão aritmética, a gente fez a soma dos termos? Aqui também faz, nossa, mas eu tô preocupado, porque na PA já dava alto, aqui na PG só o quinto termo já é quase mais de 1000. Imagina somando tudo, não. né? Mas então... foi Gauss também? Não sei. Vamos agora somar os termos de uma progressão. E para somar, a gente precisa também de alguns detalhes e também vamos ter uma equação. Mas tem um ponto legal, que já vou informar para vocês. Na PA, para somar, tinha que ter o primeiro e o último. Nós usávamos o princípio de Gauss. Aqui não precisa ter o último termo. Ó, isso é uma vantagem, né? É uma vantagem. Só tendo o primeiro termo, tendo a razão. E quantos termos você quer somar? Bem facinho. Então, partiu entender melhor isso? Vamos lá na telinha. Então, quando a gente fala de soma dos termos da PG, como fica? A soma dos N primeiros termos de uma progressão geométrica, eu posso fazer assim, montando os N termos, primeiro com o segundo até o enésimo termo e somar. Quando temos uma progressão finita, uma progressão limitada, pequena, é fácil somar assim, tá? Do primeiro com o segundo, com o terceiro. Mas acontece que quando a PG tem muitos termos, é preciso recorrer a uma fórmula. Então vamos lá. A soma dos termos da PG é dada por... Gente, pode anotar, viu? Coração da aula. Pode anotar o coraçãozinho da aula, porque você vai precisar, tá? Então, ó, SN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse menos 1 não tá mais no expoente. Só quem tá no expoente é o N. Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque temos essa diferença. Sobre Q menos 1. Q menos 1. A vantagem de tudo isso é que não muda os elementos, né? Os elementos todos são conhecidos. O SN é a soma dos termos, o A1 é o nosso primeiro termo, o N é a quantidade de termos que eu quero somar e o nosso Q é a razão. Não tem mistério. Beleza! E melhor do que verificar essa fórmula aqui na teoria, com certeza é praticar. Bora? Como é que é? Desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. Vamos aos exemplos, vamos praticar que vocês entendem bem mais. Olha lá. Exemplo de número 1, vem com cascão. Se somarmos os 7 primeiros termos da progressão geométrica, 5, 10, 20, qual será o valor obtido? E claro que se a gente quer somar os 7 primeiros termos, o nosso N vai ser? 7. O nosso N é 7. O nosso A1 é 5. O que está acontecendo aqui? Está dobrando, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 10, 20. Então, a nossa razão é? 2. Certo? Certo. Temos a nossa equação, que a gente vai precisar dela, né? E aí, a gente vai precisar de quem? Só disso, de tudo que a gente já tem aqui, ó. Não precisa do A7. Não precisa então, fica encontrar o melhor A7. ainda, né? Vamos lá, então. Mas a gente quer o S7, né? A soma dos 7 primeiros termos. Ah, professora, muito mais fácil eu fazer aqui vezes 2, 40. Vezes 2, 80. E chegar no 7º termo e somar tudo. Também você pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Mas é bom usar a fórmula para treinar. Para treinar, né? Para dar aquela treinadinha básica. É bem tranquilo, não tem mistério. Lá. Quem é o A1? O A1 é 5.
vezes a razão que é 2 elevado a n, a 7. 7 menos 1. Lembrando que o menos 1 tá grandinho aqui, não tá no expoente. Isso. Dividido pela razão que é 2 2 menos 1. Então, meu S7 vai ser 5 vezes 2 elevado a sétima Bom, potência. na tabuada do 2, aqui da potência de 2, dá 128, né? 128, né? Tira 1. 127. Isso. Dividido por 2 menos 1. 1. O denominador aqui não vai influenciar em nada, né? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vou ficar com 5 vezes... 127. Beleza. 5 vezes 127. Vamos fazer junto aqui agora? Vamos, peraí. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 3, 10 com 2, com 3, 13. 13. Vai 1. 5 com o que foi 6. 6. Então, somando os 7 primeiros termos, 635. Muito bom. Vocês viram que daqui pra frente tudo termina em 0, né? O Isso. 10, o 20, o 40, o 80 Só e tem assim o por 5, diante. né, que é o E só primeiro. tem esse 5, por isso que terminou em 5. Isso. Legal, legal, legal. Agora, quem fez da maneira mais prática, né? Como são 7 primeiros termos, lembra que a gente falou lá que se for uma PG pequena, com poucos termos, é fácil de fazer daquela forma. E até o 320, né? Aí 320, 480, facinho. Vamos lá agora fazer um outro exemplo. Determine a soma dos 10 primeiros elementos da progressão geométrica. Então, meu N É 10. 10. O meu A1 É 2. é 2. E a minha razão também é 2, 2 né? também. Tá indo de 2 em 2 ali. Pronto. Nem preciso me preocupar de saber quem é o A10. Aqui na PG não precisa. Só cuidado. A PA precisa. A PG não precisa. Então vamos substituir aqui para a gente criar prática, tá? Mas quem quiser fazer aqui, ó, a soma de todos eles até o 10º termo, né? E multiplicando por 2, depois somar tudo, também pode ser, tá? O meu A1 É 2. A minha razão, 2 Dois. também. Elevado a 10. 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Isso. Certo? O meu S10 vai ser 2 vezes 2 elevado a 10. 1024. Lá Essa na é fácil, a tabuada potência lá eu lembro. Menos 1 sobre 1. Essa parte aqui não influencia em nada, né? Então, meu S10 vai ser 2 vezes 1023. 1023. O dobro de 1023? 2046. 2046. Se vocês fizerem a soma ali pelo modelinho prático, também tem que dar o mesmo resultado, tá? Simples assim? Simples assim. De boa? Tá beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá tudo bem? Então tá. Vamos lá no exemplo número 3, olha lá. Um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Após 10 horas, qual será o número de bactérias? Um tipo de bactéria Então divide-se... o meu A1 é 1? É um, não é? Só tem um tipo de bactéria. A1 é 1. Vamos lá, quem mais? Como ele se divide em 2, então tá duplicando. Tá multiplicando por 2. Esse negócio de divide parece esquisito, né? É, porque divide em 2. vai diminuir, então. Não, ela vai se repartir, vai virar 2. Na biologia tem um nome disso aí, não é? Então a minha razão é 2. É meiose. Porque de uma multiplica, né? Ficam 2. Mas não divide? Mas multiplica, né? Divide, mas multiplica. É bom esse tipo de exercício porque a gente pratica essa interpretação com eles. É bem legal assim, você pensa assim, ó, você tem uma muda, tá? Você tem uma muda de planta. Você vai lá e você divide essa muda de planta em outras 2 ou 3 mudas. Você está dividindo em mudas, mas no final você está aumentando a quantidade de mudas, não é? E o nosso N? O N é 10, né? 10 horas. Né? Beleza. Então, partiu solução. É o meu S10 de Olha, novo. eu não vou falar não, mas essa daqui parece aquela anterior, só que o A1 é 1. Só que a razão é... É 2 também, ó. Só que mudou o A1. Só mudou o A1, né? Mas vamos fazer rapidinho aqui, porque Bora. a gente já tem a soma dos infinitos, né? Vamos lá, o A1 é 1, a minha razão é 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Do mesmo jeito, vamos lá. Agora sim, né? 2 menos 1, 1. Então aqui nada vai importar, né? 2 vezes 10, 2 elevado a 10? 1024. Menos 1? 1023. 1023. Então, essa é a soma, né? Após 10 horas, a quantidade de bactérias 1023. é 1023. E olha só que interessante, as duas progressões têm os mesmos valores, só mudei o primeiro termo. E a quantidade final
a soma de todos é a metade da soma de todos quando começa com 2. Pois é, então são detalhezinhos, né, mas que fazem bastante diferença, tá? E agora a gente vai falar da soma dos termos de uma PG infinita. Infinita? Não, pode calma isso, aí, calma aí. Arnaldo? Infinito e além. Quanto que é 2 elevado ao infinito? Não, porque tem que levar o número de termos? Pois é. E aí, Agora como é que vai ficar, né? Se é infinito, parece estranho, né? Soa estranho somar o que é infinito. Mas é possível, tá? Porque hoje em dia tá mais fácil, né? Porque a gente só faz uso do que já estudaram, né? Então, muita gente trouxe as equações, as fórmulas, e a gente faz o quê? A gente só faz colocar em prática. Tá muito tranquilo, né, professor Maurício? Nós estamos de boa, né? Tá fácil. Nós temos que inventar uma equação, hein? Bora? Bora estudar e experimentar? Tá fazendo mestrado, bora. Desenrola aí, desenrola, bate e resolve tudinho, vai ter que fazer. Então vamos lá, na soma dos termos da PG infinita, como funciona? Soma dos termos de uma PG infinita. Somar algo infinito, estranho, não é? Não muito, né? Não, porque aqui era só um detalhe. Quando a soma tende a um valor, chamamos de convergente. Ela está convergindo a um valor. Por isso, nós conseguimos aplicar uma fórmula bem básica, bem tranquila. Ah, então ela tem uma tendência de chegar naquele valor. Isso. Não exatamente aquele valor. Aquele valor, né? Só tende, né? Essa palavrinha tende de tendência, né? Tende a chegar naquele valor, mas não tem um valor específico. Então, por isso que a gente consegue somar, tá? Então, na soma da PG infinita, a gente também tem uma fórmula. Então, anota, minha gente, mais um... A aula tá romântica hoje, né? Cheia de coração. Anota aí, porque essa equação também é importante. E, aliás, ela é bem mais simples do que a anterior. Né? A anterior, a gente tem vários elementos. E aqui a gente fica só dessa forma. Ó. Sn é igual ao A1 dividido por 1 menos a Q. razão. E aqui tem um fator importante, tá? A razão vai ser sempre uma fração, vai sempre estar entre 0 e 1. Ah, então tem esse detalhezinho aí, né? Então fica atento. Se a razão estiver entre 0 e 1, a gente pode usar, então, a soma dos termos da PG infinita. Pode, então? Pode. Então tá bom. Vamos a um exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Olha essa nossa progressão geométrica. 25, 5, 1, 1/5, 1/25 e assim vai aumentando ou vai diminuindo. Como é que vai fazendo? Ela vai diminuindo, né? Uma PG decrescente. Mas é uma soma. É uma soma. Então vai aumentando. Então vai aumentando? Né? Ela diminui. A sequência está diminuindo. Mas a soma está aumentando. E tende a chegar em que número? E tende a chegar em que valor, né? Isso que a gente quer saber, né? Então, vamos lá. Quem é o nosso A1? 25. É o 25, né? Quem é a nossa razão? É o segundo termo dividido pelo primeiro. 5 dividido para 25 fica 1/5. Pegar aqui, né? 1/5 mais dividido fácil? por 1 fica então 1/5. Por 1 dá né? 1/5. Beleza. Quando a gente pega a nossa fórmula, a nossa equação da soma dos termos infinitos, a gente tem o A1 dividido por 1 menos Q. É isso? Isso. Então, vamos só substituir, né? Quem é o nosso SN? Ah, mas agora a gente não coloca assim S10, S9? Não, porque infinitos termos. Na verdade, poderia ter um sinalzinho de infinito aqui, né? Sim. A gente está somando valores infinitos. Então, quem é o nosso A1? Vamos substituir? 25. Quem é a nossa razão? 1/5. 1/5, né? Então, 1 menos 1/5, a gente resolve a fração, né? 4/5. Vamos fazer aqui com eles aqui no cantinho? Porque às vezes está sujeito a esquecer. E tem que fazer o MMC, né? Muito, muito legal. Chato. 1 menos 1/5. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? O MMC. O MMC entre 1 e 5 é 5. A gente sempre passa dividindo e volta multiplicando, certo? Certo. 5 dividido por 1. 5. Vezes 1. 5. 5 dividido por 5. 1. Vezes 1. 1. 1. 5 menos 1. 4. 4. E o denominador permanece. Então, por isso, 4/5. E aí, muita calma nessa hora. Porque dividir por fração é o mesmo que? Multiplicar pelo inverso dessa fração. Isso aí a gente fez lá na unidade 1, né? Na unidade 1 a gente relembrou muitos detalhes que agora é o momento de relembrar. Então, se a gente tem divisão por fração, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Se eu tinha 4/5, agora eu tenho 5/4.
Vamos lá, então. 25 vezes 5. 125. 125 dividido por 4. 31,25. Muito bem. Beleza? Beleza. Olha aí. Não é tão simples, né? Por quê? Porque vai trabalhar com MMC, né? Vai trabalhar com muito legal. Muito chato. legal. Vai trabalhar com mínimo múltiplo comum, vai trabalhar com divisão de fração. Então, assim, tem que ter tranquilidade para resolver, né? Claro que não é algo, assim, muito aplicado. A gente acaba não trabalhando muito com a soma dos termos infinitos. Mas como aqui na mediação a gente precisa passar todo o conteúdo do componente curricular, vocês não podem ficar sem essa, né? Tá na grade, né? Tá na ementa. O Enem cobra também. Então é interessante você fazer. Por mais que no Enem não caia uma soma dos termos da PG infinita, você já sabe fazer. Você já consegue perceber que vai minimizando a dívida, mas isso vai mesmo, você vai aumentando o valor. Tá aí a brincadeira de que vai diminuindo, mas vai aumentando. Pois é, né? Esse negócio tá meio contraditório. É igual na bactéria. Ela vai se dividindo e vai aumentando. Vai multiplicando, Não é né? estranho, mas é assim que acontece. Então, porque a sequência está diminuindo, é que nem o professor Maurício falou, a dívida está diminuindo, mas ainda tem dívida. Tem dívida. Então você está devendo, então tem que somar, né? Você vai abatendo a sua dívida a cada momento, você vai pagando. No financeiro eles chamam de amortizar, né? Vai amortizando a dívida. Mas vai somando, né? O valor que você já pagou vai sendo somado de toda forma, tá? A gente tem mais um exemplo, mas a gente pode deixar isso aqui para eles. O que você acha? Dá tempo de fazer. Vamos lá, vamos ver se dá tempo, então. Rapidinho. Dada a progressão geométrica x igual a 5/6 mais 10/18 mais 20/54 mais vai para o infinito. O valor de x é quanto? Vamos na nossa equação? Quem é a nossa equação? O A1 sobre 1 menos Q. Né? Então, meu S infinito. O meu S infinito, vamos colocar aqui? Fica bonitinho. Isso, o meu S infinito vai ser o A1 sobre 1 menos a razão. Menos a razão. O A1 eu já tenho, que é 5/6, e a razão? 10/18 dividido por 5/6, multiplicado por 6/5, né? Vamos fazer a razão, vai ser o A2 dividido pelo A1. Então eu tenho 10/18 dividido por 5/6. Uou! Quando isso acontece, o que eu faço? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, 10 sobre 18, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é uma coisa legal que a gente pode simplificar um tanto aqui, né? Isso. 10 dá para dividir por 5, fica vai dar 2. E ao mesmo tempo, 6 também e 18 a gente pode simplificar e fica 3. Então a minha razão é 2 terços. Beleza? Perfeito. Ótimo. Então vamos lá. A soma ao infinito e além vai ser o meu primeiro termo. 5/6 dividido por 1 menos a razão. 2 terços. 2 terços. Quanto é 1 menos a razão 1? Vai dar 1 terço, né? Vai dar 1 terço? 1 inteiro menos 2 terços. Inteiro não é 3 terços? Isso, 1 inteiro é 3 terços. Tira 2 terços, ficamos com 1 terço. 1 terço. Do mesmo jeito que essa situação aqui, a gente copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tudo bem aí? Não avançamos ainda não, né? Não. 3 vezes 5? 15. 15. 6 vezes 1? 6. Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, alternativa, letra B. 15/6. Perfeito. Muito legal, beleza? Então a gente fez 2 exemplos aí da soma dos termos de uma PG infinita e além. Vocês viram que a equação é mais fácil, mas em contrapartida tem alguns detalhes aí de trabalho com frações que você precisa relembrar, praticar, refazer, rever e reconhecer. Esses R's, não é? Isso, os R's da vida. Vamos lá, então, um ditado popular, não, um pensamento do dia? Pensamento do dia. Vamos ver. Enquanto a população humana cresce em progressão geométrica, a produção de alimentos cresce em progressão aritmética. Isso a gente já falou na aula anterior, né? Será que isso procede, né? Pois é, hoje nós temos a tecnologia, não é? A professora Lúcia já nos falou na próxima aula, na aula passada, próxima aula. Imagina se ela falar na próxima aula, nem chegou ainda. Né? Fala na próxima aula. É porque eu já vi a próxima aula, vocês não viram ainda, tá? Eu já assisti. Além do horizonte, né? Já. Então, porque a gente falou que quando ele trouxe essa teoria, né, Thomas Malthus, então, na época, né, a produção, né, agrícola era muito manual.
Aí depois teve a Revolução Industrial. Isso, E aí, então, amigo, hoje em dia ficou a gente bom. tem uma produção agrícola que não atende a população, por mais que a preocupação dele era, enquanto a população cresce em progressão geométrica, ou seja, num avanço, né, muito rápido, a alimentação numa progressão aritmética, mais devagar, a conclusão é que faltaria comida para o povo, é isso, né? Ele pelo ano 2050, mais ou menos, ele pensou nisso, né? Hoje falta... 2050? Hoje, o cálculo dele era mais ou menos ali. Isso, para chegar lá, né? Ia faltar Hoje comida. falta comida, mas não é por esse motivo não, tá? São outros que nós conhecemos alguns. Rapidinho, ainda dá tempo. Vamos lá no Brincando com os Números? Olha lá. O Brincando com os Números de hoje é uma charada. Bora ver. Como é possível ir de 98 para 72 usando apenas uma letra? Como é possível ir do 98 para o 72 usando uma letra? Uma letra. Então não é cálculo, não? É uma letra? Uma letra? Mas a matemática tudo pode. Né? Na matemática tudo pode? Tudo pode. Então tá, então vamos finalizar por aqui. Como é possível ir de 98 para o 72 usando uma letrinha só? Como? Essa aí tá difícil, né? Vamos ver, né? Então tá com vocês. Junto com as atividades de sala, a gente traz a solução. Até já!